Você pode abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Todos acharam? Versículo 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Versículo 21. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Jesus, quando estava se aproximando do período final, do seu ministério de 3 anos e meio sobre a terra, ele saiu com os discípulos na direção norte de Israel, para a cidade de Cesareia de Filipe, que fica lá no norte. E foi nesse momento que ocorreu aquele episódio da transfiguração. Foi nesse momento que ocorreu aquele episódio em que Jesus está perguntando para os seus discípulos, que dizem que eu sou. E Pedro disse que ele era o Filho do Deus vivo, e Jesus falou: foi o Pai que te revelou isso. E a partir daquele momento, dessa hora, Jesus começou a falar para os discípulos a respeito do que viria a seguir. Daqui um tempinho, talvez meses ou semanas, não sei dizer ao certo para vocês, esse episódio iria acontecer. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos. Se não me engano, Lucas, ele fala que eles percebiam no semblante de Jesus a firme determinação de ir para Jerusalém. Ele já estava, entre aspas, no corredor da morte. O fim era lá, Jerusalém. O objetivo, claro, dele era chegar naquela cidade. E o que eu aguardava ali? Interessante que na experiência de Paulo tem alguma coisa bem semelhante. Ele chega em Cesareia, não de Filipe mais, mas a Cesareia hoje chamada de Marítima, Ele chegou ali e por sinal tinha um Filipe lá que é o diácono, só que é outro Filipe, não é o mesmo da Cesareia de Filipe, tá? Ele chegou lá e os irmãos falaram: não vai para Jerusalém não, sua história já é conhecida aí para todo lado, vocês vão chegar lá e se pegam. Ele falou assim: não, mas eu vou. Não importa o que vai acontecer, eu vou. Jerusalém. Jesus então disse que ele seria morto e ressuscitaria ao terceiro dia. E ele começou a descer do norte. Jerusalém está lá no sul, em Judá e Benjamim. E ele passa pela Galileia. Versículo 22, 17 e 22. Reunidos eles na Galileia, onde estava Cafarnaum, a cidade onde Jesus morava. Reunidos eles na Galileia, disse-lhes Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Jesus continua na direção de Jerusalém. Você vai agora para o capítulo 20. Versículo 17. Ele já estava chegando.
Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12 e em caminho lhes disse: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado, crucificado. Mas ao terceiro dia ressurgirá. A gente vai vendo aí a sequência, Mateus colocando, né, as coisas que vêm em sequência. Ele mostra que a mãe de Tiago e João e os demais discípulos e aqueles também que seguiam a Jesus estavam indo para Jerusalém com uma expectativa. A expectativa de que ali Jesus fosse reconhecido, aclamado e entronizado, porque eles já sabiam que ele era o filho de Davi. O Senhor já tinha revelado para eles lá na Cesareia, lá em cima, Cesareia de Filipe: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É isso que é a expectativa de Israel. Então a mãe de Tiago e João chega para Jesus e fala o seguinte: eu quero te fazer um pedido. Qual é, mulher? Jesus já está chegando, né? Ele já está chegando em Jericó, de Jericó ele acaba de chegar em Jerusalém, passando por Betânia, Betfagé. Aí Jesus falou assim: não, isso eu não posso falar para vocês, eu não posso, não cabe a mim fazer isso. O que ela pediu? Ela pediu o seguinte, que o João e o Tiago se sentem um à direita e o outro à esquerda do Senhor. Onde? No céu? Não. Na terra. Porque ele era o Messias. Ele ia começar o governo. Tinha uma expectativa dentro daqueles que, pelo menos os que seguiam a Jesus, de que isso acontecesse. Enquanto as autoridades religiosas daquela época tinham medo disso acontecer. Então, Jesus vai entrando em Jerusalém. Primeiro ele passa por Jericó, né? Cura ali o cego. Mateus falam 2 cegos, os outros evangelistas que relatam o mesmo fato falam só sobre um, o Bartimeu, né? Mas Jesus então, capítulo 21, quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que aí está diante de vós. Logo achareis presa uma jumenta e com ela um jumentinho, desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. E o profeta diz o seguinte, né? Eis aí te vem o teu rei humilde montado em jumento, um jumentinho, cria de animal de carga. Está lá em Zacarias capítulo 9, versículo 9. Estava se cumprindo isso naquele momento. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus ordenara, trouxeram a jumento, o jumentinho, então puseram em cima deles as suas vestes e sobre elas Jesus montou. Chegando em Jerusalém, ele ia entrar por aquela porta que dava de frente para o templo. A maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que precediam como os que iam, clamavam: Hosana ao filho de Davi. O que eles estavam falando? Esse aí é o Messias. A entrada triunfal de Jesus não foi num cavalo pomposo, né? Como eram aqueles comandantes dos exércitos romanos e aqueles da antiguidade, né? Ele não chegou ali dessa forma, não. Ele chegou montado num jumentinho. E verso 9, as multidões, tanto os que precediam como os que seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Eram os crentes, né? Que estavam em volta do Senhor Jesus. É incompatível essas duas coisas, né? Assim na cabeça natural. E os discípulos viveram esse drama
nesses momentos aí seguintes. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade ficou alvoroçada. E perguntaram: quem é este? E as multidões então clamavam: este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Foi assim que Jesus entrou em Jerusalém. Alguns das autoridades lá religiosas falaram para Jesus: fala para esse pessoal não dizer isto, não ficar falando que tu és o filho de Davi. Jesus diz para eles: se eles não falarem, as pedras, e olha, o que não falta ali em Israel é pedra, viu? Principalmente ali na região de Jerusalém, quem já foi lá sabe disso. As pedras clamarão. Isto é uma realidade que é imutável, nada pode mudar isto. Nada. Ele realmente era. Confessou isso diante das autoridades, tanto de Israel quanto de Roma, quando ele foi apresentado nesses dois tribunais. Ele confirmou que ele era. Ele estava assinando a sentença de morte, foi o que ocorreu quando ele foi preso e levado, para a casa de Caifás, e ali eles começaram a buscar testemunhas que pudessem falar coisas que o incriminassem, que incriminasse Jesus. Foi ali naquele momento que Pedro estava lá também e negou Jesus 3 vezes. Mas eles não achavam nada, não batia muito as acusações que tinham contra ele. Então o sacerdote chegou para ele e falou: olha aqui, você é ou não é o Messias? Jesus falou: eu sou. E você vai ver, vocês verão o Filho do Homem à direita do Pai nas alturas e voltando com os seus anjos. Foi isso que condenou Jesus. Ele tirou as suas vestes e rasgou. Isso é uma blasfêmia. Jesus já estava condenado. Mas como eles estavam debaixo do poder romano, eles não tinham autoridade para matar ninguém por conta deles mesmos, não. Eles tinham primeiro dar uma satisfação para as autoridades, no caso romana, e eles foram atrás de Pilatos. E Pilatos percebeu a hipocrisia deles, percebeu que eles estavam levando Jesus por inveja, e tentou tirar Jesus daquela situação. Ele falou assim: olha aqui, está chegando a festa da Páscoa, Jesus é o Cordeiro Pascal. E todos os anos, quando chega a Páscoa, a gente liberta alguém que está preso, que o povo quer que ele saia, que ele viva em liberdade, como uma forma de celebrar também a data, né? Nós temos aí uma pessoa conhecida por vocês, ele e uma turminha que é dele também, que foram presos, e eu então quero saber de vocês. Olha, o Pilatos querendo tirar Jesus daquela situação. Ele viu que aquilo aí não está correto. E então ele fez isso. Bom, pensando, claro que eles vão pedir para soltar Jesus, porque o outro é um criminoso. Engraçado que isso acontece até hoje. Criminoso. Ele tem sangue nas mãos. Aí então os sacerdotes e aquelas autoridades que já tinham a sentença de Jesus, eles instruíram aquelas pessoas que estavam ali naquele momento: peçam Barrabás. Peçam Barrabás. E o povo foi levado. Solte Barrabás, Barrabás, Barrabás. E o Pilatos ficou assim assustado: e agora? E o que eu vou fazer deste aqui? Os sacerdotes instruíram o povo: diga, crucifica-o, crucifica-o, porque ele já estava com a sentença de morte, desde o momento que ele assumiu quem ele era diante das autoridades de Israel, né? Irmãos, Jesus sabia daquilo tudo. Ele foi avisando os discípulos desde Cesareia de Filipe. Ele falou 3 vezes, especialmente este assunto com eles: eu vou ser entregue, eles vão bater, vão cuspir, vão fazer um punhado de coisa e vão matar.
eu vou morrer nas mãos deles. Mas ele não para aí. Ao terceiro dia, eu ressuscito. Irmãos, por que eu estou querendo enfatizar a ressurreição hoje? Porque nós estamos, como igreja, trocando os valores. Nós estamos, à medida que a revelação e o momento também se aproxima, o momento do retorno do Senhor Jesus, nós começamos a perceber que muitas coisas que nós retemos até agora, elas são coisas passageiras. Elas não têm realmente condição de te dar uma segurança que você precisa para viver nesse momento conturbado. E Jesus já estava prevenindo os discípulos: olha, vai acontecer isso, isso, isso. E o Espírito de Deus está nos prevenindo: vai acontecer isso, isso e isso. Tem alguma dúvida no seu coração a respeito da palavra profética que mostra que os dias em que vivemos tem evidências de que a hora se aproxima? Esta hora é uma hora como aquela lá em Jerusalém para os discípulos, chegando ali na expectativa de Jesus ser reconhecido como rei, mas também com aquela observação que ele já tinha feito para eles 3 vezes: eu vou morrer e vou ressuscitar ao terceiro dia. Nós estamos, eu entendo que a nossa alma hoje, da igreja fiel, da igreja vencedora, está igual aos discípulos. Tem 2 coisas, uma maravilhosa e outra terrível. Nós temos diante de nós aí nessa sequência o que a Bíblia nos fala, que é a grande tribulação, independente se você for arrebatado ou não estou entrando nesse aspecto. Mas os dias são maus e de qualquer forma nós estamos entrando, como Jesus falou, no período das dores. Dores. E dores, repetindo o que vocês já sabem, principalmente as irmãs que já tiveram filhos, a dor do parto começa... as contrações espaçadas, depois elas diminuem o tempo e aumentam a intensidade, e vai assim até o menino nascer. Nós já estamos nesse momento. Nós estamos percebendo isso. Mas o que você está realmente aguardando? Você está aqui assim preocupado que pode ser um momento difícil demais e que isso é uma coisa que você não quer de jeito nenhum, ou você está vendo além? Jesus disse aos seus discípulos um pouquinho mais adiante, quando ele estava falando a respeito dos sinais, ele fala o seguinte: quando estas coisas que eu estou falando para vocês estiverem acontecendo, essas dores do parto, levantai ao alto os vossos olhos, porque a vossa redenção se aproxima. Para onde você está olhando? Você está olhando para a cruz ou você está olhando para a ressurreição? E eu percebo que quando a gente vai falar sobre ressurreição, não mais aqui porque a gente fala demais, né? Mas no meio da igreja, de uma forma geral, é uma coisa assim um pouco abstrata. Eu até temo que alguém pense que depois que a gente morre, a gente vai para o céu, e é como se você tivesse nascido de novo, ou ressuscitado, porque você está vivo. Algumas pessoas, até religiosos, falam que Jesus ressuscitou nesse sentido, que ele continua vivo, mas não que ele adquiriu um corpo físico e espiritual quando ele ressuscitou. E se é que ele ressuscitou de fato, né? Mas, de qualquer forma, eles creem que ele está lá no céu. Mas uma coisa interessante nós vamos observando. Quero que vocês me acompanhem em 1 Coríntios, capítulo 15. O apóstolo, quando vai desenvolver esse assunto, ele fala o seguinte: antes de tudo vos entreguei o que também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Este é o Evangelho. Se você tira o ressuscitou, não tem Evangelho. Não tem boas novas. E a pregação, você pode acompanhar no livro de Atos, logo no princípio da igreja, ela era
centrada na ressurreição de Jesus. Quando os apóstolos foram presos, eles falavam para as autoridades: estes a quem vocês crucificaram, ele ressuscitou dentre os mortos. As pregações de Paulo, você pode ver também no livro de Atos, ele ressuscitou. Então a ressurreição não pode ser alguma coisa assim tão abstrata na vida nossa. Ele, quando está escrevendo aos Tessalonicenses, ele fala: eu tenho expectativa da ressurreição. Claro que todos vão ressurgir, até os perdidos vão ressurgir, mas existe uma ordem nessa ressurreição. E se você faz parte da primeira, glória a Deus, você está com o nome escrito no livro da vida. Agora, se você faz parte da segunda, a sua história pode ficar bem complicada. Alguns pensam que na segunda ressurreição todos estão condenados. Eu não penso, não. Eu acho que vai ter uma turminha aí muito pequena que vai estar com o nome lá escrito no livro da vida, porque senão não haveria necessidade de abrir o livro, né? E aquelas primeiras, aqueles que entraram no milênio, né? Logo quando o reino começa, eles todos, segundo as Escrituras, são salvos. Mas o que a ressurreição significa para você? Irmãos, eu digo isso porque a gente que está assim à frente dos irmãos na igreja, ministrando, ensinando, com os dons que Deus nos tem dado, a gente vai mais em cemitério. A gente vai mais. Vez por outra tem ou um irmão, ou um parente do irmão próximo, a gente está sempre lá. E no último que eu fui, eu disse: eu não consigo, num momento como esse, não falar sobre a ressurreição. O único lugar onde um coração de luto e abatido pode ter expectativa é na ressurreição. Ela é real? Vai acontecer de fato? Eu costumo apontar para o defunto e falar assim: ele vai sair desse túmulo onde ele vai ser colocado. Será que a ressurreição é alguma coisa assim tão concreta dentro de você que absorve ou dilui tudo que é expectativa negativa em relação aos momentos seguintes que nós vamos estar presenciando e convivendo dentro deles? Será, irmão? Se não for, você vai começar a ter uma angústia, uma insegurança, porque está tudo fora de controle. Do mesmo jeito que a coisa está boa hoje, amanhã não está. E você sabe que não tem firmeza em lugar nenhum. O que eu vou fazer com a minha família? Os meus filhos? Eu mesmo, como é que eu vou conseguir? Irmãos, essas verdades, como eu disse para vocês, elas têm que estar bem consolidada dentro de nós, porque nós vamos, como já disse também, à medida que o tempo for passando, percebendo que aquelas coisas nas quais nós nos agarramos normalmente na nossa vida, elas são coisas fugazes, passageiras, elas não te dão a sustentação necessária. Você pode ser uma pessoa bem situada, vamos dizer assim, no meio da sociedade, ter muitos recursos, mas nada disso te segura. Nada disso te segura. Quando vem a instabilidade real ou maior, você não sabe. Você não sabe se eles vão pegar a sua cadeira de poupança e botar tudo no bolso de uma vez só lá, como aconteceu lá. E os mais velhos sabem o que é isso, né? Lá com cola. Você não sabe que aquilo onde você está fazendo investimento, realmente a coisa vai continuar dando certo. E de uma hora para outra você pode passar de credor para devedor. Isso é possível? Claro. Claro. Onde está a sua expectativa, a sua segurança? Capítulo 15, 1 Coríntios. Paulo é enfático. E lá em Romanos ele fala: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Não prega evangelho sem ressurreição, porque é um evangelho pela metade, e ele não funciona. E Paulo então está falando aqui, confirmando, né? Olha aqui, Jesus apareceu, versículo 5, para Cefas, que é o Pedro, né?
E depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já partiram, alguns já dormem. Não são todos que viram que estão vivos agora. Mas a maioria, é a maioria que ele fala, né? Até agora. Isso mesmo, a maioria está viva. Se vocês quiserem confirmar isso que eu estou falando, e pode ser que eu estou querendo enganar vocês, procura por eles. Estão aí vivos, vamos dizer para vocês. Eu vi as mãos perfuradas. Eu vi o lado, Tomé podia falar isso, né? E os pés também furados. E o corpo de Jesus hoje está da mesma maneira. Essas marcas ele leva para a eternidade. O preço que ele pagou pela sua noiva. E Paulo então está instruindo os irmãos em Corinto, falando sobre esse tema. Ele no versículo 13 aí, ele fala o seguinte: se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. O que eu estou fazendo não está valendo nada. E também a vossa fé. Vocês estão crendo em alguma coisa que não tem sustentação. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Se os mortos não ressuscitam, Jesus também não ressuscitou. E se Ele não ressuscitou, qual que é a base? A fé está sobre o quê? Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo, os que já morreram nessa fé, pereceram. Se a nossa, presta atenção, igreja, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Você acha isso mesmo? Para você ter essa mesma convicção aqui, do que Paulo está falando, você precisa ter a ressurreição como uma bem clara, bem definida, bem estabelecida como esperança na sua vida. E Jesus falou: olha, vocês não precisam se preocupar com esse pessoal que está perseguindo vocês, porque o máximo que eles vão fazer é matar vocês. Aí já vai querer, tem alguma coisa pior do que isso? Tem. Vocês têm que temer aquele que, além de matar, tem o poder para julgar no inferno. Então, irmãos, todos nós, se Jesus não voltar antes, no momento do arrebatamento, vamos passar pela morte. Morte física, a Bíblia chama de primeira morte. Agora, sobre aqueles, na vida daqueles sobre os quais o sangue do Cordeiro já foi colocado, eles são chamados filhos da ressurreição. Jesus falou para Marta: olha aqui, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia! Esperança da glória, o que Paulo fala, eu tenho expectativa no meu Deus. Por quê? Porque eu vivo dentro desta expectativa, desta fé, e eu sei que existe uma coroa me esperando, e para todos os que amam a vinda do Senhor. Então, queridos, eu queria fortalecer o seu coração agora, e lembrar para você essa verdade que os discípulos não conseguiram segurar dentro deles. E naquele momento, quando Jesus foi preso, eles então se dispersaram. Mas eu fico me perguntando, por quê? Se eles já sabiam. E mesmo depois que Jesus ressuscita, ele aparece primeiro para as mulheres, né? Para a notícia andar mais rápido.
Elas chegaram e falaram para os discípulos que ele tinha ressuscitado. Que isso. A palavra que Jesus tinha falado para eles 3 vezes, claramente, distintamente, não colou no coração deles. Mas você não pode ter isso como exemplo. Só se for no sentido de que não fazer o que eles fizeram. Porque houve um abatimento muito grande entre eles. E demorou um pouquinho para que todos, discípulos de Jesus, pudessem entender que ele tinha ressuscitado de fato. E alguns até duvidaram. Mateus fala isso. Alguns duvidaram. Por quê? Porque o corpo da ressurreição de Jesus era a partir do anterior. Mas ele era perfeito, plenamente perfeito. A aparência dele, vou usar essa palavra, era mais bonita. Será que é ele mesmo? Mas aconteceu um fato muito interessante. É que quando ele estava se despedindo dos seus discípulos, ele começou a sair do chão. Começou a sair do chão na frente deles. E eles foram vendo Jesus subindo, até que uma nuvem tampou a figura do Senhor. Eles não conseguiam olhar para mais nada. Junto com eles haviam anjos. E que disseram, da mesma maneira que vocês estão vendo ele ir, ele vai voltar. Quando eu estava descendo as escadas ali, eu lembro que eu falei para o Paulo sobre isso, né? Nós conhecemos o futuro, então nós estamos seguros. Nós sabemos para onde é que nós estamos indo. Onde é que está a sua segurança, meu irmão? Onde é que está a sua expectativa? Onde está o teu coração? Porque aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Eu quero deixar essa palavra para você meditar nisso. O que me dá a força necessária para eu romper dentro das situações que eu estou vivendo e convivendo? Eu sei onde é que eu vou chegar. Aquele que fez a promessa é fiel. É isso que o escritor de Hebreus tenta colocar ali no coração dos irmãos, porque naquele momento a igreja estava um pouco assim insegura. Jesus já tinha morrido, ressuscitado, e até aquele momento ele não tinha voltado ainda. Permaneçam firmes. Aquele que perseverar, com ele também reinará. Então, querido, ainda que você não seja arrebatado, né, em vida assim, ou você faça isso. Aliás, a gente pensa que os mais privilegiados são os que vão ser arrebatados sem passar pela morte, né? Mas se você presta atenção no que Paulo fala a respeito desse momento, ele diz o seguinte: de forma alguma nós precederemos os que dormem. Primeiro eles, depois nós, quase ele se incluía naquele momento, que estivermos vivos. Essa é a esperança da glória, meus irmãos. Se a sua esperança é se situar bem aqui na terra, deixar uma herança maravilhosa para os seus filhos, ou que... esquece. Esquece. Vivam a vida que honra o seu Deus. Vivam a vida na confiança nas promessas que Ele te fez. E você vai deixar uma herança, não só para os seus filhos, mas para todos aqueles que conviverem com você. Amém? Curva sua cabeça, nós vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor está vivo e nós não estamos falando com um morto. O Senhor mesmo disse para nós aqui que Deus não é Deus de mortos. O Abraão, o Isaac e o Jacó estão vivos. E muito mais ainda o Senhor, que já tem um corpo glorificado,
primícia dos que dormem, ressurreto. Nós te adoramos, Jesus. Nós te reconhecemos, Jesus, como Filho do Deus eterno. Nós te agradecemos de todo o nosso coração pelo esforço que o Senhor fez para nos redimir e nos fazer família tua, na expectativa de coisas que o Senhor disse iria preparar para nós. Vou preparar-vos lugar. E não há nada aqui que possa se comparar com aquilo que eu tenho preparado para os meus. Então, Senhor, nessa esperança divina, essa fé que o mundo não consegue derrubar, prevalecer contra ela, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O meu Deus falou, assim há de ser. E eu não vivo por outra expectativa, por outra esperança que não seja essa. Porque se ela não existir, eu sou um infeliz nesse mundo. Mas fiel é o Senhor. Fiel é o Senhor. Eu posso abrir mão das coisas daqui em função das coisas que estão aí. Lembramos, Jesus, o que o teu filho Paulo, apóstolo do Senhor, falou. Eu achei bom perder as coisas que estavam me impedindo de alcançar as tuas coisas. Por mais preciosas que elas fossem aos olhos dos homens, eu as considerei como lixo, refúgio, para estar identificado contigo, com a vergonha da cruz, com a exposição que o Senhor sofreu, com a humilhação tua, Senhor Deus, em nosso favor. Eu quero estar identificado contigo na tua morte, para que também eu possa continuar na expectativa dessa gloriosa ressurreição. Meu Jesus, fortalece o coração nosso aqui, que vivemos esse momento e essa hora. Fortalece a cada irmão aqui, não deixa que nenhum, ao colocar a cabeça no travesseiro, fique aí preocupado, ansioso, em relação à vida, em relação aos desafios que ela apresenta, em relação a um tanto de coisa que o inimigo tenta julgar sobre nós, porque agora ele tem muito material na mão também, sim. Mas nós te repreendemos, adversário, para trás, inimigo, em nome de Jesus. Nós somos igreja do Deus vivo. Você não pode apagar a nossa esperança e nem a visão da glória que o Senhor nos deu. Em o nome do Senhor Jesus, nós prevaleceremos dia após dia, até aquele momento final. E eu ministro a Deus esse fortalecimento no espírito de cada um dos nossos irmãos aqui reunidos, e ministro também sobre a tua igreja fiel ao Senhor, ó Deus, para esses últimos dias. Que o poder do Senhor seja visto e a excelência da glória do Senhor nos atos de justiça que estarão sendo manifestados através da vida de todos aqueles que te amam. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.